Aleluia. Fique à vontade, pode se assentar. Tenta achar o cantinho mais de boa para você aí. Fala assim para o seu vizinho: que bom que você veio. Eu sei que tem gente que não gosta de repetir para o vizinho, mas aí hoje, quem sabe, eu te ajudo a você quebrar essa barreira na sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu saber, quem não gosta de fazer isso? Pode ser sincero, pastor, não gosta de falar com ninguém, pastor. Ei, Senhor amado. Mas aí como é que você vai se relacionar com as pessoas? Como é que você vai conhecer novas pessoas? Como é que você vai fazer amizade? Aí depois não adianta querer reclamar, ninguém se importa comigo, mas nem no culto você não quer falar com ninguém. Tem que trocar uma ideia, essa é a hora. Eu sou até demais. A pastora fala, menos, too much. Foi muito, menos. Minha filha fala, pô pai, não dá. Meu irmão, onde eu estou? Esses dias eu estava numa situação, que aí um amigo falou assim, pastor do céu, você é muito articulado, cara. Meu irmão, eu chego no lugar, eu conheço todo mundo. Meu irmão, não tem essa não. Não tem essa, chegamos, já conhecemos o cara, conhecemos um, conhecemos o outro. O cara falou assim, você não quer ser vendedor? Eu falei, não, eu fui chamado para ser pastor. Mas se fosse, meu irmão, eita, nós, você ia ver como é esse negócio. Meu irmão, chego, falo, troco ideia. Já tomei uns tocos também, já tomei. Quando você vai falar com alguém, a pessoa, sai fora. Eu falei, ixi, fiquei no vácuo. Faz parte. Mas eu sei, vamos respeitar, também tem limite. Nós temos que ter, mas quando a gente fala para você repetir, é só para ter uma dinâmica e a gente não deixar nada roubar a gente. Mas fala assim para o seu vizinho, que bom que você veio. Prepare para essa noite, fala para ele. Vai doer um pouquinho. Mas no final, fala para ele, no final, tudo vai dar certo. Fala assim para ele, olha só que milagre. Você está falando comigo. Então vai dar certo, aleluia. Queridos, o que nós vamos compartilhar aqui essa noite é um dos textos mais delicados que eu vejo na palavra de Deus. Tem muitos, mas esse aqui é delicado demais. Devido a algumas situações, principalmente alguns acontecimentos, já foram para a mesa de podcast, de debate, de um monte de coisa. Eu não vou entrar aqui nessas questões, mas vou tentar trazer luz para aquilo que Deus tem. Porém, você que está nos visitando pela primeira vez, nós somos uma bênção, porque o Senhor move nas nossas vidas. Esse culto é aquele culto que a gente vai dar uma pegadinha forte, mas não se preocupe, no final tudo vai dar certo, porque nem só de bênção viverá o homem, mas de toda a repreensão que vem da boca de Deus, aleluia, de correção. Sabe por quê? Você já reparou? Elogio não faz ninguém crescer. O que faz a gente crescer é quando alguém, modernizar, né? Dá um retorno ou dá um feedback para você poder melhorar. Por exemplo, você, irmã, quer ver seu maridão bem, legal, você não fica falando sempre para ele, amor da minha vida, meu Deus, que torre, que peitoral trincado, que gominho durinho, aleluia, que maravilha, você é demais, você é maravilhoso. Você está vendo que tem umas coisas que tem que dar uma ajustada, mas se falar só elogio, vai mudar sim ou não? Não, vai ter que chegar junto, amor da minha vida, gominho que Deus me deu. Eu preciso trocar uma ideia contigo, tem umas coisas que você está fazendo que não está legal, bacana. Ouvir não é gostoso, mas aquilo que ela está dizendo para você, maridão, tem que trazer proveito. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, quando a pregação é aquela pregação que chega junto, não é que a gente quer bater, nós queremos crescer e aprender. Nós queremos ser transformados. Por quê, meu querido? Nós não podemos ser uma geração Nutella, que só fica pedindo bênção para Deus e não é transformado no caráter. Que nós possamos ser uma geração transformada, caráter moldado, parecido com Cristo Jesus. Quem crê, dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite. Obrigado por esse culto precioso e maravilhoso. Obrigado por estarmos aqui agora e poder receber a tua palavra, Senhor. Quantos lugares pessoas estão escondidas porque não pode pregar abertamente a palavra, e nós temos esse privilégio de estarmos cultuando aqui neste lugar, de receber na sua palavra, sabendo que é alimento, que traz mudança, traz transformação, traz renovo, traz direção. Aquilo que o Senhor tem para mover e para liberar, faça de uma forma sobrenatural. Repreendemos todo o ataque das trevas, todo o peso satânico e maligno contra nós, agora cancelado e quebrado seja em nome de Cristo Jesus. Nós damos uma ordem
Satanás e seus demônios, pega tudo que é de vocês e batem em retirada, vão para o abismo para onde Jesus Cristo ordenar. Mas hoje aqui nessa noite, nesse lugar, no ministério infantil, nos teens, nos juniores, a presença de Deus venha a ser manifesta, a palavra do Senhor venha a ser pregada, e nós possamos sair daqui transformados, e a Ti, Jesus, será toda a honra e toda a glória, pois nós queremos, Senhor, ser tocados por Ti. Nós sabemos que o Senhor tem bênção, nós sabemos que o Senhor tem milagre, nós sabemos que o Senhor tem salvação, nós sabemos que o Senhor tem libertação, mas nós também sabemos que o Senhor tem direção para o teu povo, um povo que caminha debaixo de uma direção bíblica, é um povo que vai ter um caráter transformado, e que nós a cada dia mais possamos ser parecidos com Jesus. É assim que nós oramos, cremos e agradecemos, amém e amém. Pode aplaudir Jesus mais uma vez. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Quem ouviu isso foi um homem chamado Saul, o rei Saul, de quem nós estamos vindo na história, na jornada. Alguém que depois de voltar de uma missão que Deus havia confiado a ele, ele escuta isso de Deus. Mas para chegarmos aqui, nós vamos ter que entender o que aconteceu. Nós estamos na nossa série de mensagens falando sobre aprendermos a terminar bem, não apenas a começarmos bem. Já falamos isso em muitos cultos e não vou repetir, mas eu creio que Deus, ao longo desses cultos, nós temos percebido que Deus, Ele está à procura de uma geração totalmente obediente a Ele e à palavra dEle. Posso ouvir um amém, igreja? Então nós sabemos que Deus está à procura dessa geração, uma geração que não apenas foi tocada pelo Senhor e parou no meio do caminho, mas uma geração que foi tocada por Ele, marcada por Ele, tem sido transformada por Ele, e mesmo no meio da pressão, mesmo no meio de pancada, mesmo no meio de desafio, ela tem o foco naquilo que Deus preparou lá na frente, e ela não vai parar, ela não vai desistir, ela vai permanecer e vai seguir firme até o fim, aleluia. Então, como nós vimos aqui em alguns cultos atrás, o rei Saul foi o primeiro rei de Israel, aonde foi levantado pelo Senhor debaixo de uma escolha do que o povo queria. O povo viu as outras nações com reis, e eles falaram: puxa, Samuel, teus filhos não estão representando como você, nós queremos um rei assim como os outros povos também têm um rei. E nós também ministramos sobre isso, o perigo que é da comparação, e Deus levanta um rei que eles queriam, baseado no que o povo estava querendo. E ali nós podemos ver, e você viu e você aprendeu, que Saul teve um bom começo, alguém que começou bem, teve um começo bem, o Espírito Santo veio sobre ele, destruiu inimigos, foi para cima, começou bem. Porém, nós vimos que no começo já ali da sua jornada, passado um tempo do seu reinado, você vê um primeiro momento em que ele deveria obedecer, mas infelizmente ele não obedeceu. Samuel havia estabelecido um prazo para ele poder esperar Samuel chegar, até poder oferecer o holocausto ao Senhor e poder buscar de Deus uma direção para ir para a batalha. Mas Saul, vendo que o povo estava se espalhando e o povo estava indo embora, Saul olhou a pressão, falou: daqui esse negócio, e Saul fez o que não era para fazer. E nós aprendemos a importância que é de, mesmo no meio da pressão, caminharmos em obediência ao Senhor. Mesmo no meio dos desafios, nós permanecermos firmes, porque melhor é obedecermos ao Senhor do que seguir a nossa vontade, em nome de Jesus, amém, igreja? Então agora você vê que quando Samuel chega, depois que ele oferece o holocausto, Samuel fala para ele: cara, o que você fez, meu? Você fez caquinha, não era para fazer isso, você fez o que não era para fazer. Não, mas veja bem, Samuca, né, a nossa intimidade. Saul chega: ô Samuca, veja bem, cara, rolou um negócio aqui, tá, o povo ele falou: cara, é o seguinte, você fez o que não era para fazer, então o seu reinado não subsistirá. E ele ouve da boca do Senhor: o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. E agora, passado um tempo, nós no culto passado falamos sobre Jonatas. Quem estava no culto? Daqui, bênção. Falamos lá sobre Jonatas, guerreiro, para cima, de avançar e tal. E passado esse episódio, entra uma nova missão para Saul. Você vê que Deus, Ele está sempre movendo de alguma forma para que as pessoas possam enxergar como que elas estão lidando com a vida. E agora Deus chega para
para Saul com uma missão, e a missão que ele tem, pode abaixar um pouquinho só o som para mim, por favor, pouquinha coisa, e a missão que ele tem agora para Saul é uma missão séria, que vai determinar realmente muitas coisas na vida desse homem, só que ele nem imaginava que o que poderia acontecer, e o texto vai dizer assim, 1 Samuel 15, versículo 1, Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Até aqui. Então aqui você vê que Samuel chega até Saul e ele vai dizer algo maravilhoso. Aqui, meu querido, quando você lê rápido você não percebe, mas aqui você vê Deus usando Samuel para trazer a lembrança de Saul algumas questões. Ele vai dizer assim: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei de Israel. Ei, Saul, é o seguinte, presta atenção, não foi você que se autoproclamou, sou rei agora e acabou, ponto final. O Senhor me levantou aqui, profeta, para poder ungir você rei sobre Israel. Então a primeira coisa que me chama a atenção é que Samuel quer relembrar a Saul algumas verdades fundamentais antes de transmitir a nova ordem de Deus para ele. E quando ele fala, foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como Israel, Samuel queria lembrar que o trono não era uma conquista pessoal de Saul, o trono não era mérito próprio de Saul, o trono não era resultado da habilidade política de Saul, porque nós lembramos que nós aprendemos, no dia que foi ungir Saul, ele se escondeu nas malas, nas bagagens, quem lembra disso aqui? Então não era mérito dele, um cara que estava escondido um dia que ia ser ungido. Então Deus está falando através de Samuel, lembra quem foi que ungiu você, lembra quem foi que separou você. Então Samuel queria fazer Saul lembrar que Deus o havia escolhido e levantado ele como rei de Israel. E isso aqui, amada igreja, é algo muito interessante para nós. Quem recebe uma missão de Deus sempre precisa lembrar de quem veio o chamado. Quem recebeu a missão de Deus sempre precisa lembrar quem que levantou você para essa missão. Uma das coisas que nós temos que lembrar é isso. Nós não podemos achar que nós conseguimos na força do braço. Nós temos que entender que Deus espera encontrar uma geração que vem entender o Deus que move na vida deles. Então quando Deus fala para Samuel, falar para Saul, lembra quem foi que te ungiu, lembra quem foi que te separou, é querer trazer na memória de Saul. Pastor, por que Samuel falou isso e Deus falou isso? Porque nós somos muito esquecidinhos. Nós sempre achamos uma hora que é o nosso braço que faz, nós sempre achamos uma hora que são as nossas habilidades. Nós começamos a achar que eu conheço mais, eu sei mais, eu manjo mais, eu sei tudo, e no final nós começamos agora a colocar o crédito para nós e não mais para Deus. Nós começamos a achar que nós somos melhores até mesmo que Deus. Então aqui nós devemos sempre lembrar de que se estamos aqui, é a graça do Senhor que nos alcançou. Nós não merecíamos e não merecemos nada, mas a graça dele tocou a minha, a sua vida. Quem foi tocado por essa graça? Dê uma salva de palmas a ele, aleluia. Nós devemos lembrar que se estamos aqui, é o Senhor quem nos sustenta todos os dias. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos dá o fôlego de vida, é Ele que tem tudo na palma da sua mão. Eu e você não conseguimos criar nada, meu querido, mas existe um Deus que criou tudo, é criador, é soberano, é poderoso, é extraordinário. Quando eu falo de criar nada, não é você que de repente, como no caso, criar um desenho, algo, não estou falando disso, estou falando de como nós vemos hoje um planeta, um ser humano, a complexidade que é, meu irmão. Eu já vi vídeo de um cara que era um oftalmo, lembra agora, um especialista no olho. Ele era um incrédulo, ele era um ateu, mas estudando o olho, ele viu, não pode ser o acaso isso, a complexidade, células, ter tantas coisas envolvidas para um olho enxergar. É a mão de um ser poderoso, soberano e extraordinário. É um Deus que está acima de tudo e todos. É Ele que move, é Ele que cria, é Ele que opera. Esse é o Deus que nós cremos todos os dias, aleluia. Então se nós estamos
estamos aqui, é o Senhor quem nos sustenta. Se nós estamos aqui vivendo o que Deus tem, não podemos achar que são as nossas habilidades, não podemos achar que é o nosso braço mortal, não podemos achar que é a nossa mente limitada, até porque você não consegue nem quase gravar o telefone da esposa hoje. Antigamente a gente gravava um monte de número, hoje nós não gravamos mais. E por quê? Porque tudo veio para a gente não pensar mais. Você não pensa mais, porque está tudo aqui. O número, peraí, qual que é meu número? Mano, qual que é meu número? Eu não sei você, mas já passei por isso. Quem passou por isso? Cara, qual que é meu número? Peraí, porque tudo hoje está sendo feito para a gente não pensar mais. Então não fica achando que é a nossa mente. Não, eu sei. Não. É alguém que é soberano, poderoso, grandioso, extraordinário. É Ele quem sustenta a minha, a sua vida. Aonde a pergunta que fica para nós é: aonde eu e você estaríamos hoje se não fosse o Senhor? Aonde nós estaríamos, como o seu relacionamento, a sua família, aonde o seu casamento, a sua família estaria se não fosse o Senhor? Aonde, Davizão, se não fosse o Senhor? Aonde, Alvarez? Aonde, minha linda? Eu estava nas baladas ainda, Aonde, Doug? Fábio, aonde? Bressan, aonde? Raul, jiu-jiteiro, meu black belt, aonde? Boca, aonde? O Boca estava lá. Vai, sangue de nossa. Quem sabe como eu ler? Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus, Pai, obrigado. Porque o Senhor me livrou também, aleluia. Quem foi liberto diz, deixa eu ver. Oh, Jesus nos ajuda. Senhor, amado, gente se enfia em cada buraco. Agora, se não é Ele, aonde nós estaremos? Mas a graça dEle nos alcançou, a graça dEle nos tocou, o Deus maravilhoso moveu na minha, na sua vida. O Salmo 54:4 vai dizer assim: eis que Deus é meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Não só quem é sustentado por Ele. Levante sua mão, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos todos os dias agradecer. Se a porta está aberta, é o Senhor que abriu. Se a porta fechou, é o Senhor que fechou. Se a chuva está vindo, foi o Senhor que liberou. O que estiver vindo, é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem sustenta. Nós somos sustentados por esse Deus maravilhoso. Só quem quer nisso, dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. E é interessante que quem foi perdoado, quem foi levantado, quem foi alcançado, quem é sustentado pelo Senhor, sempre ouvirá a palavra do Senhor e obedecerá. Por isso que ele fala para Saul lá no começo: foi a mim que o Senhor enviou a ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Quando ele fala de ouça as palavras do Senhor, não é apenas ouvir a mensagem que está vindo, é preste atenção naquilo que será dito. O ouça aqui está seguido da obediência. Está seguido agora de você ficar atento com a mensagem que virá. E eu espero que você obedeça aquilo que virá sobre a tua vida. E a mensagem agora que Deus traz é um dos textos que eu já vi até discussão em podcast, treta, bomba, e eu sei, é muito complexo, mas dá para a gente entender um pouquinho. E o texto vai dizer assim, 1 Samuel 15:2: assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Aí vem o pesadão. Mate homem, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Resumindo, passa geral. Até aqui. É um dos textos mais complexos. Sim ou não, igreja? Sim. É um dos textos mais complexos que a galera fica discutindo como que pode um Deus de amor poder fazer algo assim. Só que nós temos que lembrar que, primeiro, o nosso Deus é um Deus que criou tudo. Então esse Deus que cria tudo, a vida e a morte está na mão dele. Posso ouvir amém? Ele decide o que faz e como faz. Nós temos que pensar que esse Deus que é amor, ele também é um Deus justo.
E Ele caminha sempre na retidão, aquilo que é reto. Esse Deus não muda, não tem sombra de variação, de mudança nem nada. Então aqui esse texto é um dos mais complexos que nós temos, e eu não vou entrar muito a fundo. Mas aqui Deus traz uma missão para Saul. E a missão para Saul é o seguinte: tem um povo, os amalequitas, que eu quero que você destrua totalmente eles. Se nós pensarmos aqui, quando você pega e fala, puxa, mas por que Deus chegou nesse ponto? Você tem que pegar todo o contexto e uma história para chegar até aqui. Quando nós pensamos, por exemplo, que Deus queria expulsar os povos aonde o povo de Israel ia tomar posse, tem um contexto. Você vai ver, depois você vai ver que Deus já fala lá com Abraão. Olha só, nem tinha filho ainda. Quando Ló sai de cena e Abraão agora tem uma visão, Deus fala com Ló e Deus fala com Abraão em uma visão, Gênesis capítulo 15, você vê que ele vai falar, ó, tua geração, a quarta geração vai voltar para cá. Mas é o seguinte, a iniquidade dos povos ainda não subiu, não encheu completamente. Você vê isso em Gênesis 15, 16. Ele vai falar, a iniquidade não encheu o que tinha que encher. O que é isso? Eu estou dando tempo a ver se povo que é estrangeiro, que nem me conhece, consegue de alguma forma mudar, mas não está mudando. Então eles estão indo para um caminho que aquilo que eles estão plantando, uma hora eles vão colher. E ali você vai ver depois lá na frente Deus falando com Moisés: ei Moisés, fala para o povo que eles estão tomando posse da terra, não é porque eles se acham demais, é porque aquele povo que está lá fez o que não era para fazer. O pecado que eles cometeram, contaminaram tudo, então eu tenho que eliminar eles para vir um povo que consiga me adorar, para que a terra receba a bênção, para que o Senhor venha mover de forma sobrenatural. Então tem um contexto. O contexto é que esses povos estrangeiros, eles praticavam coisas que não agradavam a Deus. Tinha imoralidade sexual, sacrifício de crianças, tinha vários cultos, tinha prostitutas cultuais, tinham relação sexual, mesmo de uma forma totalmente fora daquilo que Deus estabeleceu. Então aqueles povos caminhavam de uma maneira completamente diferente do que Deus falou e Deus havia estabelecido desde lá do início. Mas cada um seguiu o que queria, só que a terra é do Senhor. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. E Ele falou assim, é o seguinte, Saul, tem um grupo, os amalequitas, que é um dos grupos, que eu quero que você elimine. Só que os amalequitas, você vê que viam que ao longo da história, várias situações surgiram. E quais foram as situações? Quando você olha os amalequitas, você vê que era um povo composto de guerreiros terroristas. Eram pessoas que atacavam nações vizinhas, apossaram-se das suas riquezas, das famílias, aonde eles passavam. Eles faziam coisas bárbaras, delicadas demais. Eles simplesmente estavam ali, os amalequitas. Eles permaneceram como inimigos constantes e até mesmo violentos de Israel durante gerações. O texto que nós lemos, você fala, ó, quero que você vá lá destruir os amalequitas, porque quando o povo saiu lá do Egito, eles atacaram vocês. O que Deus está falando com Saul através de Samuel? Ó, lembra o que eles fizeram. E quando você pega na história, quando Deus liberta o povo de Israel da mão de Faraó e está levando eles rumo à terra prometida, esses amalequitas são tão ligeiros que ao invés de atacar a galera na frente, eles começam a atacar por trás os fracos, os idosos, galera que está ficando pelo caminho. Então eles já começaram atacando, não foi o povo que começou. E você vê isso lá, que isso aconteceu lá em Refidim, logo após a saída do povo do Egito. Eles sempre atacam os fracos, os cansados, vulneráveis de Israel. Foi nessa batalha que Moisés ficava com a mão erguida. Quem lembra dessa história? Foi esse povo que estavam lá, Josué lá embaixo e a mão de Moisés. Quando levantava, o povo prevalecia. Quando a mão abaixava, o povo perdia. Aí você vê realmente pessoas sustentando a mão de Moisés. É nessa batalha. Você vê isso acontecendo. Você vê isso lá em Êxodo. E Deus fala em Êxodo 17, só anote aí. Ele fala, apagarei totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu, porque fez isso com vocês. Vou passar a régua nesse cara. E não fica só aí. Agora chega, passando alguns anos, chega o período dos juízes. E dos juízes é a mesma coisa. Os amalequitas continuaram atacando juntos de outros povos. Você vê em Juízes 3:13, eles junto com os moabitas para atacar o povo de Israel. Aí você vê eles agora com os midianitas para devastar as colheitas de Israel, com Gideão. Você vê isso em Juízes 6. Então ali você vê que esse povo era um povo que constantemente atacava o povo de Israel. Era mais ou menos assim: vocês não vão ter paz se vocês não eliminar os amalequitas.
Vocês não vão conseguir desfrutar de uma vida abençoada plena se eles continuarem aí, porque Deus sabia que o povo nunca viveria em paz na terra enquanto os amalequitas não existissem. Então ali eles não era um povo que não temia Deus, era um povo que fazia atrocidades, tinha práticas idólatras, assim como outros povos, práticas que nós já falamos aqui. Então, se nós pudéssemos trazer para os nossos dias, os amalequitas, eles representam tudo aquilo que ataca a nossa fé nos momentos de fraqueza, cansaço, vulnerabilidade, ou talvez não. Mas esses amalequitas são aqueles que atacam a nossa fé. Então Deus leva a sério aquilo que se levanta para destruir os seus. Deus leva a sério aquilo que se levanta para destruir os seus. Deus está olhando, tem gente que quer destruir você. Só que você vai ter que se posicionar para eliminar eles, senão você não vai conseguir ter paz. Agora, Deus queria proteger o seu povo, e para isso era necessário destruir completamente os amalequitas, que ao longo dos anos atacaram o povo de Deus. Eu sei que nós, como eu falei, podemos debater sobre esse texto, mas pastor, como que eu posso trazer isso para a nossa vida hoje? Naquela época o Espírito Santo não veio como veio em Atos, nós vemos o início da igreja. Então o Espírito Santo vinha somente sobre algumas pessoas, não era como é hoje. Nós temos que lembrar que naquela época muitas coisas aconteciam, tinham práticas que nós vemos que era num contexto daquela época antes de Jesus. Mas na hora que Jesus chegou, ele estabeleceu muitas coisas. Então você que está aqui achando, falando, nossa, o pastor falou que os caras foram lá matar os inimigos, hoje é o dia. Vou passar o carro em cima de 10, aleluia. Deus mandou eliminar os inimigos, eu vou pegar minha sogra, vou pegar, você não vai fazer nada disso em nome de Jesus, aleluia. Tua sogra é uma bênção, aleluia. Porque nós temos que ver o seguinte, naquela época resolvia na base da espada. Davi resolveu na espada, Sansão numa queixada de jumento. E bem na minha vez, Jesus falou, ore pelos seus inimigos. Então eu e você estamos nessa fase. A fase de orar pelos seus inimigos. É fácil? Não. Não é fácil, porque a nossa oração é falar assim, Senhor, leva. Leva, se levantar a mão, puxa. Senhor, faz, a nossa vontade é fazer isso. Só que nós não vamos, nós temos que caminhar de acordo com a direção do Senhor Jesus. Orem pelos seus inimigos. Vocês ouviram que era olho por olho, tal, tudo mais, mas agora eu porém vos digo, ore pelos inimigos de vocês. Mas agora aqui, nós podemos trazer para os nossos dias o seguinte, o que devemos entender é que, assim como Deus pediu para Saul eliminar Amaleque, e Amaleque representa aquilo que ataca a gente, a nossa fé, posso ouvir um amém? Deus fala para nós hoje que existem coisas que podem nos atrapalhar ou nos atacar na caminhada cristã e que nós precisamos remover das nossas vidas. Existem coisas que Deus espera que eu e você venhamos remover das nossas vidas, porque se nós não removermos, isso pode acabar com a gente. Quando você pega na história, você vê que Deus ele fala para Saul de uma forma clara, elimina tudo. Não deixe nada. Não era para pegar nada, não era para deixar nada, era para passar régua geral. E é isso que Deus espera do seu povo, porque um povo que fala que obedece a Deus e a sua palavra tem que entender, aquilo que não agrada a Deus não fará mais parte da minha vida. Aquilo que não agrada ao Senhor não fará mais parte da minha vida. Aquilo que pode arrebentar com a minha fé, a minha santidade com o Senhor, a minha caminhada com o Senhor, eu preciso eliminar da minha vida. Eu preciso ter uma postura. Agora, se nós entendermos aqui, repare que Deus fala para Saul e o povo eliminar. Deus até ia ajudar eles, dando graça, fechou. Mas quem tinha que fazer era eles. Assim como eu e você hoje, existem coisas na nossa vida que nós queremos continuar brincando, continuar curtindo, levando, naquele que a gente chama banho-maria, no tipo, não, bem de boa, mas isso hoje pode parecer inofensivo, mas amanhã pode vir a destruição. Amanhã pode arrebentar. O Senhor até iria ajudá-los, mas agora eles precisavam ter a atitude de eliminar tudo aquilo que não agradava a Deus, aquilo que Deus falou que era para ser eliminado. Eu não sei você, mas a pergunta que eu faço para nós hoje é, quais são as coisas que precisamos eliminar das nossas vidas que podem nos destruir na caminhada cristã? Talvez hoje é um dia de algumas pessoas vão ter que rever as amizades, se é que você pode chamar de amizade.
Porque tem amizades que vão te levar para lugares, meu querido, que não agradam a Deus. Tem amizades que vão te levar para lugares que vão arrebentar com a tua fé. Talvez você vai ter que eliminar alguns contatos da sua agenda, do celular. Porque são contatos que você quer continuar mantendo, mas Deus fala, estou chamando você para algo novo, você quer ficar aprisionado nisso ainda? Talvez alguns vão ter que ter uma postura um pouco mais radical, e essa aqui é radical, eu chamo de estratégia de guerra. Porque talvez uma amalequita seu pode ser uma rede social. Uma rede social que está arrebentando você, a tua vida. Uma rede social que você, ao invés de ver aquilo que é bem, está vendo aquilo que é maldição. Está trazendo maldição para a tua casa, trazendo maldição para a tua vida. E você vai ter que ter uma estrutura radical. O que é radical? Elimina o que tem que eliminar, tira o que tem que tirar. O problema é isso, não tem a rede social. A não ser que você queira trazer aquilo para a sua vida, que um dia vai destruir você. Ai, pastor, mas isso é muito radical. Pois é, o que você quer viver amanhã? Bênção ou maldição? Vida ou morte? Eu não sei você, mas eu quero viver bênção. Eu quero viver vida de Deus. Eu quero eliminar tudo aquilo que não agrada ao meu Deus. Tudo aquilo que Ele falou que é para tirar, eu vou tirar. Eu vou remover. Por quê? Eu quero atrair a bênção de Deus para a minha vida. Eu não quero cultivar aquilo que um dia vai trazer destruição na minha casa. Só quem crê dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Talvez nós vamos ter que remover mentira da nossa vida. Talvez nós vamos ter que remover o orgulho, soberba, idolatria. A idolatria aqui a gente sempre leva para o sentido de ter uma imagem, mas de repente seu trabalho pode ser idolatria. Um relacionamento pode ser idolatria. O dinheiro pode ser idolatria. Quando nós colocamos o dinheiro, minha vida não será mesmo se eu não tiver dinheiro. Sem dinheiro eu não consigo viver. Você está colocando ele como acima de Deus, acima de tudo e todos. Meu irmão, não. Quem que tem que estar acima de tudo e todos é o Senhor. A gente não vive sem Ele. Nós não conseguimos ter nada se não for Ele. É Ele quem faz, é Ele quem opera, é Ele quem move. Então nós vamos ter que remover coisas, meu querido, que talvez hoje estão competindo com Deus dentro da gente. Vamos ter que tirar coisas que estão arrebentando com a nossa vida, arrebentando com a nossa fé, levando a gente para o buraco, levando a gente para o poço. E assim que Deus queria de Saul. Saul, você vai eliminar geral. Saul chamou o povo todo. Bora, vamos para cima. Vamos pegar geral. Na hora que eles chegam, Saul olha para o rei Agag, falou, não mata não, traz ele comigo, troféu para mostrar para o povo que eu consegui vencer o amalequita. Ele poupa o rei. Aí o povo está lá, o povo bate o olho, falou, ô Saul, estou parafraseando, tá gente? Tem umas coisinhas aqui no meio dos caras que é bacana, cara, não precisa eliminar não. Uns negocinhos que são maneiros, tem umas coisas que são boas. Deus falou que tinha que eliminar tudo, mas não. Tem umas coisas boas que dá para aproveitar. Saul olhou e falou, sério? Hashtag vem em mim que eu estou facinho. Eles separam parte do rebanho. O rei Agag, que era para matar, não matou. Eles separam aquilo, repete comigo, que aos olhos deles parecia o melhor. Amada igreja, eu acho que isso aqui arrebenta com a gente. 1 Samuel 15, 8, você vai ver esse texto. Ele vai dizer assim, tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo, olha só, pouparam Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom, mas bom aos olhos deles, porque Deus falou que era para eliminar tudo. Aquilo que era bom, a isso não quiseram destruir totalmente. Repara que fala assim, não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa sem valor e desprezível destruíram. O que o texto está dizendo? Está falando o seguinte, a hora que eles chegaram, eles viram, isso aqui é agradável, eu quero que continue comigo. Isso aqui é desprezível, tem valor, pode eliminar da minha vida. Isso aqui é interessante, vem para mim. Isso aqui não é, pode passar fio de espada. Querido, se nós olharmos aqui, o que eles estão fazendo é caminhando em uma obediência parcial. Porque eles estão falando, não, eu estou eliminando o que Deus falou, mas aquilo que eles, aos olhos deles, acharam que é legal, eles estão trazendo para eles. Se nós pensarmos, nós somos assim muitas vezes. Isso aqui Deus pode tocar, mas isso aqui, por mais que a Bíblia fala que não, mas eu gosto disso, eu quero continuar cultivando isso. Só que Deus fala, elimina, retira. O que você vai fazer com a tua vida? Queridos, pense, eu e você recebemos hoje
aquilo que nós plantamos ontem. O que você e eu queremos colher amanhã, a decisão precisa ser tomada hoje. Se tem coisas que Deus já falou para você e na Bíblia fala, o que você quer discutir? Queridos, a coisa mais difícil é você lidar com um crente, desculpa o termo, cabeça, para não falar cabeção. Por quê? Porque já está na Bíblia escrito, mas ele insiste que o evangelho para ele tem que ser diferente. Na Bíblia está escrito, se você não perdoar, não tem perdão. Não, pastor, eu não vejo desse jeito. Meu irmão, você pode ver do jeito que você quiser. De ponta cabeça, dos avessos, colorido, o jeito que você quiser. Jesus falou, quem não perdoa não será perdoado. Se ele fala que a mentira não agrada a Deus, por que eu vou querer caminhar na mentira? Se ele fala que a imoralidade sexual não agrade ao Senhor, por que eu quero adaptar uma realidade da minha vida hoje? Grava isso na sua vida. Meu irmão, o foguete pode dar ré. Pode construir o que quiser na Lua, em Marte, pode fazer a maior tecnologia, pode ter carro voando, pode tudo mudar nesse planeta, mas tem um que não muda. A palavra dele é única, a palavra dele é verdadeira. Aquilo que é, aquilo que está feito, aquilo que está falado é falado. O que ele espera? Uma geração obediente. Pode aplaudir ele bem forte, aleluia. Aí a galera acha que tipo Deus, eu falo, mas a galera acha que Deus é tipo BFF mesmo. O best friend forever. Amiga, se preocupa não. Para o resto do planeta vale a palavra, mas para você que é minha amiga, minha BFF, nós estamos parceiros. Faz o que você quer que eu garanto. É quase que esperando que Jesus falasse, la garantia sou eu. Não existe, irmão, não existe, irmão. Não existe. Aí o povo poupou o melhor que aos olhos dele. Repare, queridos, deixa eu falar algo para você. A nossa carne, ela vai gritar. O nosso eu vai querer fazer tudo aquilo. Paulo já falou em Gálatas 5, dentro de vocês tem a luta da carne e do espírito. Um quer tomar o outro. Acho que a NAA fala que essa força dentro de vocês está constantemente em guerra. Então sempre a nossa carne vai querer pender para fazer a nossa vontade. E não é porque a minha carne está indo para a minha vontade que quer dizer que Deus aprove. Então eu tenho que olhar e pensar, isso aqui agrada a Deus ou não? E eu tenho que me posicionar, chega. A partir de hoje eu vou eliminar tudo aquilo. Não, mas os outros estão falando que não é assim. Eu não sou como os outros. Eu não caminho como os outros. Eu caminho de acordo com a palavra do meu Deus. É aquilo que você temos ter muito claro na nossa vida. Então não dá para a gente poder fazer concessão. Então você vê que Saul poupou Agag. Saul preservou o melhor dos rebanhos junto com o povo. Destruiu apenas aquilo que era fraco, sem valor, ou que era inútil. Eles preservaram somente aquilo que era bom aos olhos dele. Então veio a palavra do Senhor para Samuel. Olha só o que Deus fala para Samuel. Pega essa. 1 Samuel 15:10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Repare, não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Quando você olha aqui, esses momentos que você vê Deus expressando como se fosse, parece um sentimento humano, que nem você vê aqui, lamento haver constituído Saul como rei. Aqui nós temos que entender que existe algo para a gente poder compreender o que o Senhor está falando aqui. Quando você vai ver na teologia, isso aqui chama antropopatismo. O que significa isso? É uma forma do povo poder entender o que Deus está querendo expressar. Quando ele fala de lamento haver constituído Saul, não é que Deus falou assim, ó, puxa Samuel, você não acredita, eu não imaginava que Saul ia fazer isso, agora a casa caiu. Já era, puxa, acho que eu errei no meu plano, eu acho que eu fiz errado. Meu irmão, não, Deus não erra,
Deus não falha. Deus não faz errado. Posso ouvir um amém, igreja? Aqui está colocado para nós entendermos a maneira como Deus está sentindo diante de alguém que não obedece à palavra dele. Isso daqui é uma forma, quando você vê o Senhor está alegre, o Senhor está triste, o Espírito Santo tem Senhor, é formas da gente poder entender como que Deus está sentindo diante de atitudes que nós estamos tendo. Quando ele fala, põe lá o texto para mim, João, por favor, lamento por haver constituído o rei, está falando o seguinte, para a gente poder entender, eu esperava de você obediência, eu esperava de você um posicionamento, eu esperava de você uma atitude, de alguém que fosse fiel a mim, mas parece que o seu eu falou mais forte, e você decidiu seguir a tua vontade. Tudo bem, já que você quer, siga a tua vontade, eu vou levantar outro, que será sensível à minha voz, outro que vai obedecer à minha direção, outro que vai cumprir aquilo que eu tenho para aqui nessa terra. Então aqui, quando nós olhamos isso aqui, isso não significa que Deus mudou de ideia porque descobriu algo novo, ou por ele ter cometido um erro, até porque em 1 Samuel 15, 29, também a glória de Israel, isso aqui é um termo dado por Deus, não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então aqui você vê que Deus não falha, Deus não muda. Quando você vê lamento, Deus falando, puxa, eu esperava dele algo diferente, mas Deus já sabia que Saul ia tomar esse rumo. Assim como nós olhamos hoje, Deus já sabe quem vai ser salvo, porque ele é onisciente. Deus já sabe quem vai ser condenado, ele sabe. Por que ele sabe? Porque ele sabe, ele conhece, ele sabe já quem vai falhar amanhã, ele sabe o que nós vamos fazer depois, ele já sabe tudo, ele conhece tudo, mas o que ele espera de mim e de você, filho, me obedeça a minha palavra, elimina aquilo que tem que eliminar, remova o que tem que remover, abra para ser trabalhado, abra para ser forjado. Sabe o que eu vejo aqui? É um pai falando para um filho, eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito para você, a direção para você não é morte, não é destruição, não é falência nos negócios, não é arrebentar o seu físico, não é acabar com a tua emoção, eu tenho bênção para você. Lembra, ele falou para Moisés, diante de você eu tenho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Fala para o povo, escolhe a vida, porque para que você, a tua família viva amando ao Senhor, e aquilo que ele tem para você venha sobre a tua vida, que em nome do Senhor Jesus nós possamos sim ser uma geração que seja obediente ao Senhor, a palavra dele. Quem crê nisso tem uma salva de palmas ele bem forte. Vê se o som está rolando aí, que para mim parou o som, por favor. Obrigado, estava gostoso. Agora, Samuel vem ao encontro de Saul. E na hora que Samuel vem ao encontro de Saul, tem muito texto aqui, eu vou tentar ler um, parafrasear o outro, vamos para tentar ajudar aqui. A hora que Samuel chega, olha só o que Saul fala. Que carudo! Olha que carudo! Olha só o que ele fala, 1 Samuel 15, 13. Samuel encontrou Saul e este lhe disse, que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. O que Saul está falando? Ei, Samuca, chegou na área, você não está ligado, fomos lá, cumpri uma missão, executei o que Deus falou que era para executar. Aí Samuel estava bom de ouvido, bateu o olho, Saul, sério? Por que eu estou ouvindo um barulho de bicho aqui no meio? Veja bem. Essa é a frase que eu mais escuto em aconselhamento. Irmão, Deus está falando isso aqui, pastor, mas veja bem. Queridos, deixa eu dizer algo para você, já para poder facilitar a sua vida. Eu, pastora, e os pastores, e os líderes dessa casa, posso ouvir um amém, líderes? Nunca, vou falar mais uma vez, nunca, vou falar mais uma, nunca iremos contra a palavra de Deus. Nunca. Eu já vi gente aqui em cima que eu fui aconselhar, quase me bateu o céu fora da igreja, porque eu falei a Bíblia. Pastor, se a igreja inteira foi embora, não posso fazer nada, mas eu quero ouvir do meu Senhor, servo bom e fiel. Nós não pode aplaudir ele bem forte. Se tem algum líder
que está indo contra a palavra de Deus, vem falar comigo que eu vou adorar conversar com ele. Meu irmão, nós nunca vamos contra a palavra de Deus. Não dá. Porque Jesus falou: aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Nós temos que ser uma geração que caminha de acordo com a palavra de Deus. Tem situações que eu sei que são difíceis. Tem situações que eu sei que são delicadas, mas eu não posso ser alguém como Saul. Executei as palavras do Senhor e na verdade eu não fiz o que era para fazer. Porque Saul fala para ele: que é esse barulho de ovelha nos meus ouvidos aqui mugindo? Aí Saul vai dizer para ele: pois é, Samuca, você não está ligado. Veja bem, o povo na hora que estava lá, para poder matar geral, começou a olhar, falou: tem as coisas boas aqui no meio, hein? Imagina, aquilo que Deus falou que é para eliminar, tem coisa boa. Meu irmão, vou falar uma coisa para você: se o mundo fosse uma coisa ruim, ninguém estaria mais no mundo. O mundo tem proposta boa para a carne, para o eu, para a sua vontade, massagear seu ego, fazer você sentir uau. Só que no final é morte, no final é destruição. Se a proposta do mundo fosse ruim, a igreja estaria cheia, meu irmão. Todo mundo estaria aqui dentro, falando: não, eu estou fora, esse mundão zoado, não quero saber não. Mas não, a galera está lá. Essa semana encontrei a pessoa, estava com carro, aí eu olhei e falei: você está com dúvida aí, você quer uma informação? Não, só parei aqui para estourar um baseado aqui e ficar na brisa. Olhei e falei: beleza. Aí o cara: está indo para onde? Para tal lugar. Eu estou voltando, fui em outro lugar e estou voltando. Ele falou: você não vai ficar para a festa não? Falei: que festa? Lá não sei aonde. Falei: parceiro, vou dizer uma coisa para você, já passei dessa vida, mano. Já passei desse rolê. Minha parada agora é família. A moça que estava do lado: é isso que eu quero. É isso que eu quero. O olho estralado já. As pessoas estão sendo atraídas por coisas que elas acham que é maravilhoso, mas no fundo vai ser destruição. E Deus espera que eu e você possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, para alcançar essa galera que está perdida. Mas essa geração que vai alcançar, não dá para a gente poder. Veja bem, Senhor, não é assim que em nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus nos guie todos os dias. Quem crê nisso? Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Aí ele vai dizer: então, Samuel, o povo deixou o melhor, mas aquilo que era para destruir, ruim, destruiu. Aí, meu querido, na hora, Samuel vai dizer assim para Saul, versículo 17, 1 Samuel 15. Samuel continuou: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, está falando para Saul, lembra que era um cara, ele era pequeno, que ele se escondeu na hora de ser ungido. Está lá, Samuel fazendo lembrar, fazendo ele lembrar. Não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá, destrua totalmente estes pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Saul escuta aquilo que talvez mexeu dentro dele. Falou: cara, mas você lembra quem você era? Deus arrancou você de lá da família que você falou que era pequeno, não dava. Deus levantou você sobre o cabeça, é o primeiro rei de Israel. O que Deus esperava de você era uma postura de um homem de Deus. Deus esperava de você isso, e era para você eliminar tudo, tirar tudo. Por que você deixou, cara? Você não obedeceu. E aqui, queridos, é tão sério. Depois você pode ler em casa, pega o texto com detalhe, lê em casa. Saul levanta um monumento para ele. Olha isso, o ponto que ele chegou. Chegou num ponto que ele levantou um monumento para ele. Não era nem mais Deus agora que fazia, era ele. E nós somos assim muitas vezes. Nós começamos a achar que somos os melhores, podemos ter concessões. Eu obedeço, mas parcialmente. Queridos, obediência parcial não é obediência. Deus espera dos seus filhos uma geração que obedeça o Senhor até o fim.
Se ele fala para eliminar, elimine. Se ele fala para tirar, tire. Mas pastor, é difícil, eu sei. Pastor, a carne grita, eu sei. Por isso que nós temos que entender, quando Jesus fala, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você quer viver aquilo que Deus tem? Você vai ter que abrir mão da sua vontade. Você vai ter que abrir mão da sua carne. Você vai ter que abrir mão do seu eu. Quem quer entrar no reino dos céus, corte a mão, arranca o olho. O que ele está falando aqui? Não é que você vai se mutilar. Ele está falando, tenha uma atitude, tira a mão daquilo que é para tirar. Tire o olho daquilo que é para tirar, remova o que tem que remover, porque eu não sei você, os céus aguardam uma postura minha e sua aqui na terra, e quem tem uma postura dessa, prepare para viver o sobrenatural, o poder extraordinário do Senhor na sua vida. Dê mais uma salva de palmas a Ele, aleluia. Aí na sequência desse texto, vem aquele texto que nós lemos no início, que ele fala assim, Samuel fala para Saul, 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios no que no obedecer a sua palavra? A resposta é não. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir melhor do que a gordura de carneiros. Aí ele vai no versículo 23, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. O texto, põe o versículo 22 para mim, por favor. Obrigado. Será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício? Vamos trazer para a gente poder entender. As pessoas pegavam os animais, e a forma que eles tinham de adorar, pedir perdão e tudo mais, era levar os animais, sacrificar os animais. Todo mundo estava vendo aquilo que era feito, e aquilo que era queimado, tinha que ser queimado, o que era oferecido ao Senhor e tal. O que ele está falando? Trazendo para os nossos dias. O Senhor não quer pessoas que tenham performance do lado de fora, mas não tenham obediência do lado de dentro. O Senhor não quer alguém, vou trazer para mim, que pregue Bíblia para vocês aqui de cima, mas não tem vida e obediência com Deus do lado de dentro. O Senhor não se agrada de ter músico, adorador, dança, áudio ou o que for, que tem ótima performance, seja no que for, aonde for, mas não tem obediência à palavra. Porque Ele está olhando para essa pessoa. As pessoas à sua volta estão até vendo a sua obediência no altar ou fora, do lado de fora, mas eu conheço você do lado de dentro. Eu conheço você aqui dentro. Queridos, vou dar uma dica para facilitar a sua vida. Não queira fazer coisas para me agradar. Não queira fazer coisas para agradar pastor. Não queira ser aqueles caras que é tipo puxa, tá ligado? Os puxa para poder chegar junto. Meu irmão, não faz isso. Sabe por quê? O máximo que eu posso te oferecer é e aí, firmeza? Eu não consigo te salvar. Eu não tenho poder para te libertar. Eu não tenho poder para mudar a história da sua vida. Mas aquele que tem esse poder, ele conhece a minha e a sua vida. Ele espera que eu e você possamos caminhar em obediência ao Senhor e à sua palavra, para que Ele venha mover nas nossas vidas. Então do que adianta eu ter uma obediência do lado de fora, mas eu não tenho obediência do lado de dentro? Do que adianta eu falar aqui na igreja que eu sou uma coisa, mas lá fora eu sou outra? Do que adianta ser assim? Isso não é alguém que caminha em obediência. Então aqui obedecer é melhor do que sacrificar. Deus prefere um coração obediente a uma oferta valiosa. Do que adianta alguém chegar, não, eu sou dizimista, sou ofertante, legal, bênção, mas só que o resto das coisas você não pratica, não faz, não tem como. A devoção exterior não compensa a desobediência interior. O que eu faço do lado de fora, ainda que esteja correto, tem que estar alinhado lá de dentro. Imagina um pastor, vamos colocar um pastor, você imagina um pastor que prega a Bíblia, fala de Bíblia, exorta, faz tudo, mas dentro da casa dele é afundado na bebida, afundado na pornografia, fica flertando com as minas pelo direct, fica causando um monte de coisa. Você gostaria de ter um pastor desse, sim ou não?
Se você não quer ter um pastor assim, eu vou pegar agora na gente. Como é que Deus olha para mim e para você como filho? São coisas, queridos, que a gente tem que pensar. São coisas que a gente tem que sintonizar na nossa vida como crente. O que eu quero colher amanhã? O que eu quero viver amanhã? O que eu quero colher na minha vida? Aqui, ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Isso significa que ouvir a voz de Deus e responder com obediência vale mais para Deus do que o melhor sacrifício que alguém possa oferecer. Se eu pudesse resumir a caminhada com o Senhor em uma palavra, eu resumiria em uma palavra: obediência. Para mim, eu não sei para você, mas para mim, obediência. É isso que Ele espera de nós. Ele espera ver um pai obediente, uma esposa obediente, um pastor obediente, um líder obediente, um filho obediente, uma filha obediente. Deus espera de nós uma geração que caminhe em obediência a Ele, à palavra dEle. Deus não quer que a gente guarde, isso aqui eu achei interessante, eu vou guardar, não vejo dessa maneira. Meu irmão, não é o que você acha, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus diz. Então a obediência vale mais do que a performance religiosa, do que adianta ter linguajar de crente, postura de crente, jeito de crente, performance religiosa de crente, mas se não tem obediência ao Senhor e à palavra dEle, do que adianta? A obediência parcial ou seletiva, como você quiser chamar, ainda é para Deus desobediência. Mas eu creio numa geração que a partir de hoje falou: chega, eu não quero trazer maldição, eu não quero trazer destruição, eu quero trazer vida de Deus, eu quero trazer aquilo que agrada o meu Deus, eu quero colocar diante dos meus olhos aquilo que é agradável ao Senhor. Eu não quero ser um crente do lado de fora e o outro do lado de dentro. Eu não quero ser alguém que tem uma aparência de crente, eu não quero ter alguém que tem um linguajar de crente. Eu quero ser alguém que os céus possam dizer: ali está um filho de Deus, ali está uma filha de Deus. Ainda que erra, se arrepende, ainda que falha, já muda, mas entende, a minha vida será transformada. Eu quero ser parecido com Jesus todos os dias. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Aqui eu vou resumir os textos, depois você pode ler em casa. Presta atenção aqui em mim. Saul, presta atenção aqui em mim, depois você pode ler em casa. Saul olha para Samuel e faz assim: cara, pequei. Quando eu leio a primeira vez, na hora parece que Saul caiu em si, pequei. Mano, o cara vai mudar, vai se arrepender. O cara pode se arrepender? Até creio que sim. Só que quando você começa a ler o texto, você vê que ele insiste para Samuel: Samuel, vem comigo, cara. Vamos sacrificar o Senhor para que o povo todo veja. Então você começa a pegar ali meu entendimento, pode ser diferente, mas meu entendimento. Saul, quando ele fala pecou, ele falou: cara, dei mancada. Só que ao invés dele falar: cara, a consequência que vier, eu estou aqui, cara, acabou, pequei contra o Senhor, falhei, errei. Ele insiste para que Samuel venha com ele, para que o povo olhe que Samuel está junto com Saul, como se estivesse validando Saul naquela jornada. Então, para mim, dá a entender que Saul, ele está mais preocupado com a opinião dos outros do que com aquilo que Deus tem. Ele está mais preocupado com o que os outros vão dizer do lado dele do que aquilo que os céus vão dizer a respeito dele. E o texto fala que ele insiste tanto que ele pega na roupa de Samuel. A hora que ele pega, Samuel fala assim: não vou, e puxa, rasga. Ele fala assim: isso é o que vai acontecer com o teu reino, você perdeu. Meu irmão, quando eu leio esses textos, isso me traz um temor de como que nós devemos aprender a caminhar com Deus, cara. Não é brincadeira, gente. Tem coisa talvez que nós estamos perdendo porque a gente está deixando a malequita no nosso meio. Coisa que Deus falou que é para remover, a gente quer insistir em deixar. A vida é de cada um escolhe o que quer. Só que Deus está falando aqui: cara, então, o que tinha para você eu vou tirar não. Aí ele fala, Samuel se recusa a voltar com Saul.
O motivo é claro: Saul rejeitou a palavra do Senhor e a consequência veio. Deus rejeitou Saul como rei de Israel. O manto é rasgado ali, você vê na hora como sinal profético. Saul segura o manto de Samuel e rasga. Isso fala o que vai acontecer. O reino seria entregue a outro. Esse novo rei é como se esse novo rei vai ser alguém que vai obedecer à minha voz. E o Senhor está falando para ele: isso vai acontecer, porque o Senhor não mente, o Senhor não muda, vai acontecer. E você vê que no versículo 30, o foco de Saul era na honra pública. Então Saul, ele até fala: pequei, porém sua preocupação principal parecia ser a sua imagem diante dos anciãos, sua reputação diante do povo. Ele pede para que Samuel honre ele diante dos anciãos e diante de todo Israel. Então você vê que a postura desse homem, infelizmente, alguém que começou bem, mas declinou e declinou feio. Queridos, Deus tem perdão? Tem. Deus tem restituição? Tem. Deus tem restauração? Tem. Deus tem tudo isso. Só que Ele espera de nós um posicionamento real e verdadeiro. Ao meu ver, no caso de Saul aqui, ele não teve uma postura de alguém que realmente se arrependeu. Talvez alguns podem chamar de remorso. Se você olhar, nós temos 2 homens junto com Jesus. Um que entregou ele por 30 moedas de pratas, e nós temos outro que o negou 3 vezes. Um saiu com remorso, se enforcou. O outro fez caca, se arrependeu e ouviu do Senhor: cuide das minhas ovelhas, cuide do meu rebanho. Sabe o que é isso? A postura que nós temos aqui dentro começa a mover aquilo que Deus vai liberar para as nossas vidas. Eu não vim atacar pedra em você, eu não vim dizer que eu sou melhor que você. Eu vim dizer para você que na minha jornada com Jesus, eu tive que arrancar muito malequita da minha vida, muitas coisas que estavam arrebentando a minha fé, que estavam me desanimando, que estavam arrebentando comigo. Eu não sei o que você vai ter que fazer hoje, mas uma coisa nós temos que lembrar: o Senhor fala que Ele vem sem demora, e Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Aquilo que eu estou plantando hoje, eu vou colher amanhã. Aquilo que eu tenho cultivado na minha família hoje, eu vou colher amanhã. Aquilo que eu tenho cultivado nos negócios hoje, eu vou colher amanhã. Aquilo que eu tenho cultivado na academia, eu vou colher na área que for. Eu e você temos que pensar: Deus não mente, Deus não faz, Deus não muda, e Ele espera de mim e de você, filhos e filhas que obedeçam a Ele, que não venham com aquele papinho: puxa Senhor, veja bem, eu separei o melhor que aos meus olhos parecia bom. Não, que em nome do Senhor Jesus, uma geração hoje se levanta, uma geração que vai dizer: Senhor, cresça na minha vida, que a minha vontade diminua, que eu diminua e o Senhor cresça. Eu estou vivendo essa vida por amor à Tua palavra, em verdade, aquilo que o Senhor tem. Se você quer, dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Se coloque em pé no seu lugar. Diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Tua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Dê uma resposta para Ele, dê uma resposta. Dê uma resposta para Ele. Fala: Senhor, eu dependo de Ti, eu dependo do Senhor. Eu quero obedecer a Tua palavra. Me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele
tem galardão para filho que obedece. Ele tem galardão para quem caminha em obediência a Ele, a palavra dele, aleluia. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele. Por Ele que eu estou. Feche os seus olhos, feche seus olhos. Hoje é o dia de você olhar aqui, ó, pra dentro. Feche seus olhos, esquece a direita, esquece a esquerda, é dentro de você. É dentro de você, é você e ele, deixa ele, deixa ele. Hoje não vai ser pancadão, vai deixar ele, deixa ele, deixa ele. Começa a pedir perdão, fala: Senhor, aqui, eu errei aqui, eu falei aqui, Senhor, chega, chega, não vai ter mais isso na minha vida, chega. Hoje eu me posiciono em Ti, Pai, aleluia. E com alegria. Dono dos meus É Ele, é Ele, é Ele. É Ele. Oh, Jesus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Se você quiser sair do seu lugar e vir na frente, aqui no altar, fique à vontade. Se quiser ficar no seu lugar, mas tenha um momento de entrega. Fala: Senhor, hoje chega. Hoje eu me posiciono em Ti, aleluia. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Senhor, a minha vontade não vai mais me governar. Fala pra Ele: Senhor, a minha vontade não vai mais me governar. O meu eu não vai mais dominar minha vida. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Perca a tua vontade, perca a tua vontade. Eu quero a vontade dEle. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, Dono dos meus dias, e Ele virá. soberano em poder. Ele virá. Oh, Ele quer encontrar os filhos. Está nele, Deixam Ele entrar. consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder. Ele virá. E o governo está nele. Deixam Ele entrar. Consigo a sua recompensa. Segura. De olhos fechados. Aleluia. Senhor, nós queremos pedir perdão. Se você quiser, você fique à vontade. Mas se você quiser e você conseguir, se ajoelhe no seu lugar. Vamos fazer uma oração junto. Se você quiser. Senhor, nós queremos pedir perdão. Se muitas vezes colocamos a nossa vontade na frente. Nós queremos pedir perdão. Se muitas vezes tivemos uma performance de crente do lado de fora, mas não tinha obediência do lado de dentro. Nós queremos pedir perdão. Se abrimos concessões, se fomos obedientes de forma parcial, se começamos com a frase: veja bem, Senhor, os tempos são outros, os dias são modernos, Senhor, o Senhor não muda, a Tua palavra não muda. Então nós pedimos perdão, se falhamos, se erramos, se colocamos a nossa vontade na frente, se damos desculpas, assim como Saul deu. Mas hoje estamos aqui, Senhor, de joelhos,
diante dos seus pés, para dizer: Senhor, perdão, perdoa-nos, tem misericórdia. Se nós como ministério falhamos, se nós como líderes falhamos, se nós como filhos de Deus falhamos, perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia. Perdoa cada olhar, cada pensamento, cada palavra que saiu da nossa boca, talvez de maldição, de murmuração, de amaldiçoar o irmão, falar mal do irmão. Nós pedimos perdão, Senhor. Tem misericórdia, tem misericórdia, nos ajude, nos ajude. Nós queremos ser filhos obedientes, dentro e fora, dentro e fora, porque nós sabemos que haverá um dia que nós estaremos diante do Senhor, os que são teus para a vida eterna, a vida de Deus eternamente contigo. Mas aquele, Senhor, que o Senhor mesmo diz: vocês profetizaram, vocês curaram no meu nome, vocês fizeram muita coisa no meu nome, mas vocês não me obedeciam. Se afastem de mim, vocês que praticam iniquidade. Senhor, nós não queremos ser essa geração. Nós queremos ser uma geração que caminha em obediência, uma geração que vai ouvir da boca do Senhor: seja bem-vindo, seja bem-vindo, filho, seja bem-vindo, filha. Teve pressão, mas você suportou. Tiveram propostas, mas você não cedeu. Tiveram situações que a sua carne gritou, mas você decidiu me obedecer. Prepare para esse dia, prepare para esse momento. Ele virá com recompensa. Tem galardão, tem palavra, tem vida eterna, tem Deus de maravilhas movendo na sua vida. Aleluia. Ele virá. Lembra quem mudou a tua história? Foi Ele. Lembra quem tocou a tua vida? Foi Ele. Consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder. Ele virá. Aleluia. E o governo está nele. De olhos fechados, eu quero fazer uma oração para você que entrou aqui hoje pela primeira vez e ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Eu quero fazer esse convite para você. Se você que está ajoelhado quiser ficar em pé, pode ficar em pé, fique à vontade. Se quiser continuar de joelho, pode ficar aí, fica bem à vontade, como se sentir melhor. Mas eu não posso acabar esse culto sem fazer esse convite para você. Talvez hoje foi uma noite de decisão. Talvez essa palavra entrou rasgando dentro de você. Talvez teve momentos que você se sentiu ofendido. Pois é isso que a palavra fala. Ela é uma espada de 2 gumes. Ela penetra para rasgar mesmo, para mexer com a minha e com a sua estrutura, para mexer em coisas que a gente precisa mudar dentro da gente. Então que nessa noite você venha ter uma atitude de rendição ao Senhor Jesus. A nossa vida só consegue ter transformação e mudança quando nós reconhecemos Jesus como o Senhor da nossa vida. E esse convite é para você. Talvez você está aqui hoje pela primeira vez, talvez não, mas você ainda não fez essa oração de entrega. Eu queria fazer esse convite para você. Se você é um desses que deseja receber Jesus como o Senhor da sua vida, coloque a mão no seu coração, deixa eu orar com você. Repita assim comigo, você que vai fazer essa oração. Fala assim: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nesta noite eu te peço perdão. Reconheço, sou pecador, pequei contra ti, e hoje eu me arrependo, dos meus pecados. Eu reconheço que Jesus Cristo de Nazaré, é o Filho de Deus, e que a partir de hoje, Ele será o meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Você que está fazendo essa oração, levanta sua mão comigo bem alto, deixa eu orar com você. Pai, em nome de Cristo Jesus, cada vida que está fazendo essa oração, que a graça, o favor e o toque do Senhor venha sobre cada um deles, que o Senhor possa guiá-los, direcioná-los e conduzi-los poderosamente, em nome de Cristo Jesus.
Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus por essas vidas. Glória a Deus. Você que fez essa oração pela primeira vez, nós como igreja gostaríamos de se aproximar de você. Esses irmãos aqui são do Ministério Boas-Vindas, querem pegar teu contato, te indicar uma célula que no mês seguinte, agora em agosto, nós retornaremos. Seria muito importante pra gente você fazer isso. Eles estão bem à sua direita ali no espaço chamado Boas-Vindas. A sala ficou linda, passe lá, vai ser muito legal te recepcionar. Amém, queridos? Quem foi abençoado hoje? Glória a Deus. Pode acender as luzes para mim, por favor. Nós temos que guardar isso. Pastor, mas tem coisas que tá uma luta na minha vida. Procure ajuda. Venha conversar com a gente, os líderes, como a gente pode te ajudar nessa batalha. Pô, pastor, mas e se eu errar? O Senhor é misericordioso. Pisei num campo minado, eu não vou pisar mais. Se isso aqui vai explodir, eu não vou mais pisar aqui. Eu sei que é um campo minado, eu vou caminhar aqui. Puxa, mas pastor, ali não sabia, pisei no outro campo minado. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Elas se renovam no sentido de mudança. Não que Deus fala assim, pode pecar e amanhã você pede perdão. Peca, amanhã pede perdão. Faz aí o que você quer, lambuza tudo e amanhã pede perdão. Não, vamos meter o VAR aqui. Tudo bem que nessa Copa tá difícil, mas vamos meter o VAR aí. Não é assim. Eu preciso caminhar em obediência ao Senhor. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse culto. Obrigado por essa palavra preciosa e poderosa, que nós possamos entender. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem levanta, o Senhor é quem opera, o Senhor é quem move. Que nós possamos caminhar em obediência a Ti. Que nós possamos ser uma geração firmada na rocha, na palavra do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levante sua mão comigo bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a minha e a sua vida até que Ele venha. Que Ele te dê uma semana preciosa, abençoada na presença e no poder de Deus. Que o sobrenatural do Senhor venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode aplaudir o Senhor. Dá um abraço em 2, 3, 4 se você quiser. Fala, Deus abençoe a tua semana em nome de Jesus.